Então, vamos lá. Na aula passada, a gente conseguiu definir o conceito de uma integral indefinida. E a gente viu que para definir essa integral indefinida, era necessário o quê? A gente precisou definir o que era uma primitiva, e aí uma primitiva de uma determinada função é o quê? Vai ser uma função que quando você derive, dá exatamente a função que você estava querendo lá no início, como segue aqui, que é a primitiva, e a gente sabe, da aula passada também, que a integral dessa função vai ser exatamente o conjunto das primitivas para essa função f de x. Ou seja, não existe uma função única que cumpra isso. Esse nosso k permite exatamente essa infinidade de funções que sejam primitivas dessa outra função aqui. Deixa eu colocar aqui a linha. Pronto, então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando a parte de... A nossa intenção, nosso objetivo é definir uma integral definida. Então, para começar a falar nisso, a gente vai começar a pensar em área. Então, vamos imaginar que a gente tenha essa área aqui. Você tem essa região. Nessa região, como é que a gente faria para calcular essa área? Perceba que até então a gente não sabe, lá no ensino básico, e também no cálculo 1, quando a gente precisou uma hora ou outra em geometria analítica fazer o cálculo de áreas, em geral a gente não estava com áreas abaixo de curvas. A gente geralmente tinha retas aqui, ó. Então vamos imaginar aqui, você tinha coisas desse tipo. Se eu tivesse uma região dessa forma, a gente sabe calcular a área. Como também se você tivesse uma região formando um triângulo aqui. Vamos imaginar que você tem aqui um triângulo. Eu também conseguiria resolver isso. Mas mesmo assim, ainda não é a área que a gente quer. A área que a gente está buscando nessa parte é exatamente a área que está abaixo dessa curva que é dada pela função f. Essa área rachurada aí. Então, como é que a gente pode fazer para isso? O que a gente tem que fazer é buscar exatamente recursos que a gente conhece. O que é que eu conheço? Eu conheço trabalhar, por exemplo, áreas retangulares. Então, se eu pegar aqui exatamente a mesma figura do slide anterior e dividir esse intervalo AB agora em duas partes, em dois subintervalos. Vou pegar daqui até aqui e desse tracinho até esse aqui. Então, eu divido agora em dois retângulos, mas da mesma forma, ainda está sobrando muito espaço aqui, ó. Não é a área que a gente quer. Está uma área muito longe da área que a gente está buscando, né? Então, a gente continua fazendo esse processo. Peguei de novo esse intervalo de A até B e dividi novamente em mais partes. Consigo de novo, agora, 4 retângulos, porém, ainda está sobrando, ó, espaços aqui que não pertencem à área que a gente está buscando. Ou seja, a gente está encontrando a área mais por sobra. A gente ainda não quer isso, a gente quer, além disso, se aproximar mais. Então, a gente vai, se aproxima mais, está cada vez chegando mais próximo à curva, ou seja, está sobrando menos espaços que eu não estou buscando, né? E aí a intenção é exatamente você pegar esse N e tender ele ao infinito. Mas que N é esse daqui? Que N é esse que eu estou querendo? É exatamente a quantidade que eu estou dividindo esse intervalo AB. Ou seja, a gente vai subdividir o intervalo de A até B em subintervalos, de modo que essa quantidade de subintervalos seja cada vez maior. Eu estou fazendo esse N tender exatamente ao infinito. Então, se a gente fizer isso, a gente consegue cada vez mais uma aproximação para essa área. Tá ok até aí? Todo mundo compreende isso? Que a gente consegue fazer essa subdivisão. E aí, essa subdivisão que a gente está fazendo aqui do intervalo AB
a gente vai chamar isso de partição. O que é uma partição? É exatamente o processo que a gente estava fazendo até então. Você vai pegar esse intervalo de A até B, vai subdividir em várias outras partes menores, de tal maneira que na base você consiga definir a diferença do xi menos 1 dessa forma. O que é isso? Por exemplo, se você está aqui, ó, você está no A. O A para a gente vai representar o início do intervalo. Então, é o x0. O B vai estar representando o xn. Então, depois do A, vai vir o próximo, que é o x1. Então, essa diferença de x1 menos x0 vai ser exatamente nossa delta de xi, certo? Então, a gente vai ter exatamente essa definição aí, esse incrementozinho que vai fazer parte, no nosso caso, da base. E aí, ó, vamos imaginar essa curva aqui agora. Você tem uma curva F aqui, ela vem aqui, ó, de A até B. Vou fazer partição nesse intervalo de A até B. Fiz aqui, ó, de A até B. Dividir, de tal maneira que esse N tenda ao infinito. Ou seja, essas divisões sejam cada vez menor. Esse delta de xi é sempre menor. E aí, com isso, a gente pode dizer que essa área abaixo dessa curva aqui, ó, ela pode ser uma aproximação da soma das áreas desses retângulos. Concordam com isso? E se você pegar um N cada vez maior, ou seja, você vai estar diminuindo a base de cada retângulo desse, a sua área, a somatória aqui, ó, a N é exatamente isso. Por que isso? Vamos aqui. Como é que calcula a área de um retângulo? A área da base, a área é dada pela base vezes a altura. Quem é a altura? Se você observar nessa figura, ó, a altura é exatamente o f de x1. Você observar nesse outro retângulo, f de x2, f de x3, e assim a gente tem. Portanto, aqui, ó, a gente tem que a somatório, o AN aqui, a soma dessas áreas, vai ser dada por isso. Mas perceba, ainda está sobrando uns espaços aqui. E o que a gente quer, como eu já tinha dito, é a área abaixo da curva. Se você quer a área abaixo da curva, o que você precisa é diminuir essa base de cada retângulo. E diminuir a base de cada retângulo é fazer tender a zero, né? Fazer essa diferença tender a zero é o mesmo que dizer eu vou pegar o N e tender a infinito. Porque quanto mais intervalos, mais estreitos estarão ficando o valor para a base. E aí a gente consegue definir uma integral definida. Então, qual é a diferença? Até então a gente tinha integral indefinida. A gente só precisava encontrar primitiva, acrescentar uma constante para que representasse as demais possibilidades. Então, aqui, ó, vamos olhar o que a gente precisa. Eu vou tomar, por hipótese, f, uma função contínua definida nesse intervalo de a até b, ela vai ser definida de a até b, de f de x, g de x, como sendo o limite do somatório das funções que a gente acabou de definir, daqueles retângulozinhos que a gente acabou de definir no slide anterior. E aí eu vou tomar o limite tendendo a infinito. Então, isso é exatamente a definição de integral definida para a gente. E aí, nessa definição, a gente dá nomes. A gente já citou na aula passada que essa parte que está dentro aqui é exatamente o integrando. Agora aparece um elemento novo, que é esse A e o B. Ou seja, que a gente vai estar chamando de limites de integração. Então, o A seria o limite inferior, o B seria o limite superior. E aí, esse somatório aqui é um somatório bastante importante para a gente na matemática, que é a soma de Riemann, certo? Então,
Uma outra coisa que a gente deve pensar é o seguinte, a gente tá construindo a definição de integral definida a partir de área. Lembra que no início da aula passada eu falei o seguinte, a interpretação geométrica da integral, ela está ligada com a definição de área. Então, vamos imaginar que você tem aqui, ó, uma função desse tipo. Perceba que você tem uma parte dessa função que é positiva, está acima do eixo x, e tem uma parte que é negativa, que é essa daqui, certo? Então, o que é que a gente faz com isso? Nesses casos, a sua integral, ela pode ser definida nesse formato aqui. Ah, o que é isso? É a mesma coisa de eu estar calculando essa área 1, que é positiva, menos a área 2. Perceba que é a forma como a gente está definindo a integral definida, certo? E aí, vamos imaginar o seguinte exemplo. Como resolver a integral definida de limites de integração indo de 0 a 2 dessa função aqui, ó, x menos 1 d de x. A gente sabe que essa função é linear. Se a gente for pensar no gráfico dela, vai ser uma reta, ok? Beleza, se é uma reta, e uma reta é infinita, mas a gente só vai analisar ela de 0 até 2. Então, analisando aqui de 0 até 2, quando x for 0, a função vai atingir quem? Ó, se x é 0, ela vai atingir menos 1. Se o x for 1, a função atinge 0. Ou seja, 1 seria a raiz, né? E se o x for 2, atingiria 1, como está aqui. Então, pelo que a gente acabou de ver no slide anterior, basta eu ter essa área menos essa, para o cálculo da integral. Perceba, isso é para o cálculo da integral. Só que, como é que calcula a área de um triângulo? Como é que calcula aí? Base, altura, sobre 2, né? Então, vamos lá. Eu teria duas áreas triangulares para calcular. A1 menos A2. A1 é essa área que está aqui em cima. A2 é exatamente a área que está aqui embaixo. E aí eu vou fazer isso daqui, ó. Base, que é 1, vezes altura, que é 1, sobre 2. Descobri aqui que dá meio. E aqui também dá meio. Atuando, mas você falou que a área está ligada com a integral definida. Sim, está. Mas não é a definição da nossa integral definida. Não é isso. Se você for definir área é algo positivo. Se você pensar em área nesse exemplo aqui, seria a soma dessa área aqui com a soma dessa outra área aqui. Então, não daria 0, porque você estaria pensando em módulo. Mas como integral, aí sim, como integral, está sendo 0, certo? Então, continuando aqui. Imagina agora que a gente tem essa integral. Integral de 0 até 2, x ao quadrado, d de x. O que é que a gente quer? Até então, voltando à aula passada, como é que a gente resolveria uma integral indefinida? Tinha que encontrar a primitiva, né? Quem é a primitiva de x ao quadrado? Quem é que vai ser a primitiva de x ao quadrado? E aí, responderam? Vamos, Pedro. X ao cubo sobre 3, né? Já acabei de colocar aí. Então, o que é que a gente tem? Isso era a integral indefinida. O nosso problema agora é exatamente quem é esse k. Eu não quero que esse k apareça mais, porque agora eu tenho uma limitação de onde até onde eu vou estudar. Se você pensar como curva, como a área abaixo da curva, você tem que x ao quadrado seria essa área aqui, de 0 até 2. Então, você está procurando, ó, essa área, correto? Mas como resolver isso? Se a gente não sabe, no caso anterior era linear, a gente conseguia aproximar por
áreas que a gente já conhecia. Aqui não, é curva. Então, o que a gente vai fazer? Apresenta agora o teorema de extrema importância para o cálculo, que é o teorema fundamental do cálculo. Quais são as hipóteses que a gente precisa? A gente precisa que f seja uma função contínua num determinado intervalo. Nessas condições, perceba que a gente só está pedindo a continuidade. Nessas condições, a integral de a até b, ela pode ser definida como a primitiva aplicada no limite superior menos a primitiva aplicada no limite inferior. Só lembrando a definição aí de continuidade. O que a gente tinha como definição de uma função contínua lá do cálculo 1? A gente precisava que a função fosse definida naquele ponto estudado, que existisse o limite da função naquele ponto estudado e mais ainda que fosse igual à função aplicada no ponto. Então, guarda essas informações porque a gente vai precisar dessa definição já já. Então, voltando agora para o exemplo anterior, onde a gente está querendo calcular a integral de 0 a 2 de x ao quadrado e a gente já conhece a primitiva, então, essa integral definida, para resolver, basta aplicar isso no 2 menos x ao cubo sobre 3 no ponto 0. E aí, o que a gente vai encontrar? Apliquei no ponto 2. 2 ao cubo sobre 3, que vai dar 8 sobre 3, menos 0, correto? Então, o valor dessa área numérico aí seria 8 terços. E esse UA para significar unidade de área. Alguém pode estar se perguntando, e se eu encontrasse a integral com valor negativo, é possível como integral? É. Como área, existe área negativa? Não. Então, por isso que, quando a gente pensa em área, a gente está pensando em módulo, certo? Então, se desse menos 8 terços, por exemplo, a resposta em área, de novo, seria 8 terços. E aí, vamos pensar agora no seguinte exemplo. Imagina que você tem a função seno de x no intervalo de 0 a π. De 0 a π, como é que seria essa função? A gente já sabe que a função seno, ela se comportaria dessa maneira aqui, né? Vamos pegar a continuação aqui. Ela faria isso, né? E aqui, da mesma forma, ela continuaria isso. Ela é uma onda. Lembrando que a função seno, ela tem a característica de ser limitada e de ser periódica. Então, por isso que essa onda, ela vai se repetindo, certo? Mas nossa intenção é trabalhar apenas de 0 até π. Que aí é exatamente o primeiro e segundo quadrante lá da circunferência trigonométrica. Então, vamos lá. Quero isso aqui. O que é que eu preciso descobrir sobre essa função para saber se a gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo? Primeiro, a função é contínua? Ela é contínua. Beleza. Então, posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. Para aplicar, preciso saber quem é a primitiva. Então, quem é a função? Mesma pergunta. Quem é a função que eu derivo para ter seno de x? Podem responder aí no bate-papo. Menos cosseno de x. Isso mesmo, Pedro e João. Então, menos cosseno de x. Então, se eu tenho isso, basta agora aplicar nos limites de integração 0 e π. E pelo teorema fundamental do cálculo, a gente teria isso. Cosseno de π daria menos 1, mas a gente está trabalhando com menos cosseno, então é menos 1, vai dar 1, né? E cosseno de 0 também é 1. Então, resolve aqui, ó, e chegou em 2 unidades de área. Imagina que nessa questão aqui fosse pedido o seguinte: não de 0 a π, mas de 0 a 2π.
você calculasse de 0 a 2π, você ia ter aí essas duas regiões, ó. Teria essa região e essa região já em questão. Mas vocês conseguem perceber que elas são idênticas. O valor numérico delas, como área, vai valer a mesma coisa. Porém, se você fosse calcular usando essa integral aqui, desse formato, daria 0. Porque está uma positiva e a outra está abaixo, negativa. Daria 0. Então, o que a gente pode fazer para impedir esse 0? Para impedir que ele apareça? A gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular essa integral aqui, de 0 a π, que deu 2, e aí depois a gente multiplica por 2, porque a gente sabe que ela está duplicada. Então, basta fazer isso. Quando dá 0, tenha certeza que é porque vocês estão fazendo algum intervalozinho onde a integral, elas meio que são iguais em referente à área, certo? Então, é só tomar esse cuidado aí. Então, vamos imaginar agora outra coisa. Aqui eu quero que vocês pensem um pouquinho, certo? Eu tenho uma função 1 sobre x ao quadrado, definida no intervalo de -1 até 3. Eu já estou dizendo para vocês aí na questão. O teorema fundamental do cálculo não vai poder ser aplicado. Por que o teorema fundamental do cálculo não vai ser aplicado nessa função? Vamos lá, galera. Quem sabe aí? O que a gente tem que pensar? Quais são as condições que pede lá no teorema fundamental do cálculo? O teorema lá pedia que a função fosse contínua. E a gente relembrou que a função é contínua quando é definida no ponto, existe o limite no ponto, e mais do que isso, o limite da função coincide com a função aplicada naquele ponto. Então, se eu estou dizendo, a minha intuição diz que é para procurar se essa função é contínua nesse intervalo. Dizer que ela é contínua nesse intervalo é dizer que ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Existe algum ponto onde essa função não é contínua? O que é que vocês acham? Existe algum ponto, por exemplo, onde eu não posso substituir no valor de x? Algum ponto que a função não está definida para ele? Exatamente, Daniel. O zero. O zero não está definido. Se o zero não está definido e para a função ser contínua, eu preciso que ela esteja definida em todos os pontos do meu intervalo, a gente acabou de responder o porquê do teorema fundamental do cálculo não poder ser aplicado nessa função. Exatamente, porque ela não é contínua nesse ponto zero. Então como é que eu faria? Aí tem que ver outras formas de resolver esse problema. Logo mais a gente vai pegar um exemplo que deixa claro isso, certo? Mas aí antes vamos imaginar quais são as propriedades. A gente está colocando algumas das propriedades aqui. Tem várias propriedades, certo? Mas as principais que a gente está necessitando, que vai precisar para a aula, são basicamente essas 4 que está colocada aí. Primeiro, se você pega integral de 0, aliás, de A até B, de uma função, se você troca os limites de integração, se você inverte, quem era limite inferior passa a ser superior, quem era superior passa a ser inferior, é a mesma coisa de fazer aparecer, esse sinal negativo aí, correto? Da mesma forma, se você tem uma constante, a constante ela pode vir aqui para fora da sua integral. Se você tem uma soma de funções, você pode separar em 2 integrais. Se você tem uma função que está definida no intervalo, digamos, de A até B, mas você só garante a continuidade de A até C e de C até B, então você pode dividir essa integral de A até B, aqui, em 2 outras integrais.
E são recursos possíveis para sanar problemas como aquele que a gente expôs no exemplo passado. Então, vamos resolver o seguinte exemplo agora. Calcular a integral de determinada função f no intervalo de -1 até 1, desde que ela se comporte dessa forma. O que é que está querendo dizer para a gente nessa função? É uma função que está sendo definida em duas partes, onde ela vai ser a reta x para os valores de x menores que zero, e vai ser dada por essa parábola aqui, ó, por uma equação de segundo grau, para maior ou igual que zero. Você pode estar perguntando, sim, como é que eu resolvo isso? Então, vamos lá. Para começar, vamos pegar o gráfico dela. Então, vamos pegar esse gráfico aqui. É exatamente o gráfico dessa função. O que a gente está querendo buscar é encontrar o valor aqui, ó, dessa integral, de -1 até 1, dessa função aqui. Ah, mas ela é definida em duas partes. Da propriedade 4, exposta anteriormente, eu posso dividir esse intervalo de -1 a 1 em dois intervalos. Como sendo de -1 até 0, porque aí ó, eu pego essa primeira parte da função, e posso colocar de 0 até 1, pegando essa segunda parte aqui. Então, dessa forma, a gente vai ter exatamente isso. E tudo que a gente precisa agora é descobrir o quê? Quem é a primitiva da função x, que a gente já trabalhou na aula passada e sabe que é x ao quadrado sobre 2, e quem é a primitiva de x ao quadrado menos x mais 1. Novamente é polinômio, é simples em integrar, de encontrar sua primitiva. Então, dá x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2, mais x. E isso tudo ó, tem que olhar o limite de integração, de onde até onde está indo. Perceba que essa primeira está indo de -1 a 0, pela definição da função, e a outra de 0 até 1. E aí é só questão de cálculo agora. Então, resolvendo esses cálculos, a gente vai estar encontrando que o valor dessa integral está valendo 1/3. Ah, isso é área? Não, a gente está calculando integral. Então, por isso que a gente não está aparecendo aqui aquele UA, unidade de área. É a integral que a gente está buscando. Olha agora para esse gráfico. Esse gráfico representa uma função contínua, gente? Me respondam aí. Esse gráfico está representando uma função contínua? Sim ou não? Resposta é não, né? Por que não? Onde é que está perdendo essa continuidade? Ou seja, qual é o ponto de descontinuidade dessa função? É exatamente o zero. Acho que todo mundo deve lembrar lá do cálculo 1, que algum professor fez, ó, aqui está tendo um salto. Nesse canto onde está tendo um salto, se a função for definida nesse ponto, e do caso a gente sabe que a função está sendo definida nesse ponto, se a função é definida nesse ponto e está tendo salto, a função perde a continuidade naquele ponto. É uma função descontínua, no caso, no ponto zero. Só que a gente já sabe lá do teorema fundamental do cálculo que se a função é contínua, toda função contínua, a gente pode generalizar isso de fato, certo? É um teorema isso. Toda função contínua é uma função integrável. Aí a pergunta é, se ela é integrável, ela é uma função contínua? O que é que vocês acham? Se a função é integrável, ela vai ser uma função contínua? No exemplo anterior, que é o desse gráfico aqui, ó, não é uma função contínua, mas ela é integrável. A gente conseguiu integrá-la. Então, nem toda função integrável implica continuidade. Exatamente, Daniel. Não necessariamente isso vai acontecer. Mas toda função contínua é integrável. Um exemplo básico de função contínua, funções polinomiais. Ah, então toda função polinomial eu posso integrar? Pode. Pela observação que a gente está colocando aí, certo? E agora um exemplo para a gente pensar.
Como é que seria calcular a integral dessa função? X sobre x ao quadrado mais 1. É uma função bem parecida, Pedro, com aquela que você pensou na fatoração no início da aula. Só que agora é x sobre x ao quadrado mais 1. O que a gente precisa? Encontrar uma primitiva dessa função. E aí, será que é fácil encontrar a primitiva dessa função? Isso aí vai ficar como exercício de casa, tentar encontrar a primitiva dessa função, certo? Isso é um tema da próxima aula. É onde a gente começa a trabalhar técnicas de integração. E aí, vamos imaginar próximo exemplo agora. Agora o exemplo é de área. Então, calcular a área delimitada pelas curvas menos x ao quadrado mais 4 e y ao quadrado. Se a gente conseguir esboçar o gráfico dessa função, já vai ajudar bastante. E são duas funções fáceis de esboçar o gráfico, e a gente tem isso aqui, onde em vermelho está tendo para a gente a função menos x ao quadrado mais 4, e em verde a função x ao quadrado. Só que a gente precisa do limite de integração. Para calcular essa área, vai ser integral de A até B, onde esse A e o B está marcando o início e o final do intervalo. E a gente não tem isso. Como é que a gente vai fazer para conseguir? Primeiro, qual é a área que a gente quer? A área delimitada por essas curvas. Então, ó, a área delimitada vai ser exatamente essa área aqui. Então, o que a gente precisa descobrir, ó, é quem é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Perceba que nesses dois pontos é exatamente onde a função está se igualando, onde tem a mesma imagem. Ó. Você aplicar na função, vai chegar no mesmo ponto aqui, vai ter a mesma imagem. Então, para descobrir isso, se elas, nesses pontos, são iguais, basta a gente igualar essas duas funções. E aí, igualando essas duas funções, a gente vai obter, ó, isso aqui. Que esses dois pontos vai corresponder a menos raiz de 2 e mais raiz de 2. Então, nossa integral a ser calculada tem que ser de menos raiz de 2 a raiz de 2. Aí, vamos lá. Vocês conseguem perceber de novo que essa área aqui, que eu rabisquei, está sendo a mesma área aqui? Em valor numérico, representa a mesma coisa. Então, eu posso simplesmente fazer de 0 até raiz de 2. E, no final, multiplicar essa área que eu encontrei por 2. Como eu também poderia fazer de menos raiz de 2 até 0. E se eu quisesse, nesse caso, já que as duas estão acima do eixo, fazer de menos raiz de 2 a raiz de 2. Poderia? Poderia. Vai encontrar a mesma área, certo? Então, vamos lá. O que eu estou querendo falar, Pedro, é exatamente essa área aqui, ó, delimitada de 0 até raiz de 2 e de 0 até menos raiz de 2, correto? Então, você decide. Como as duas são positivas, você pode fazer de menos raiz de 2 até raiz de 2, de menos raiz de 2 a 0, ou de 0 até raiz de 2. E eu vou escolher fazer de 0 a raiz de 2, correto? Então, vamos agora pensar de onde está surgindo isso. Qual é a ordem que a gente obtém para isso daqui? Eu coloquei primeiro essa função e depois essa. Eu fiz uma função menos a outra. De forma bem grosseira, para você decidir qual é a função que vai aparecer primeiro menos a outra, é você ver quem é a função que está por cima. Nesse caso, é essa daqui, ó, que é menos x ao quadrado mais 4. Quem é a função que está por baixo? É exatamente essa curva
em verde que a gente está trabalhando aqui. Tuane, beleza. A gente está com o gráfico, então é fácil visualizar. Porque eu tinha duas funções simples, deu para fazer o gráfico. E se eu não tiver o gráfico? Será que sempre vai ser preciso encontrar o gráfico para fazer isso? Não. O que a gente quer? É descobrir quem tem a maior imagem. Para descobrir quem tem a maior imagem, a gente vai pegar um ponto nesse intervalo, que a gente já sabe que é de menos raiz de 2 até raiz de 2, pega um ponto nele e aplica nas duas funções. A que tiver a imagem maior, vai ser essa que vai vir primeiro. Por exemplo, se você pegar o ponto 0, 0 é um intervalo que está de menos que está entre, né? Menos raiz de 2 e raiz de 2. Se você aplicar no 0 aqui, ó, na primeira função vai estar chegando em 4, na segunda função vai estar chegando em 0. Então, a imagem dessa função aqui vem primeiro do que essa daqui. Então, você vai fazer essa função menos essa. Certo? Compreendido essa ideia, gente? Tá ok para todo mundo? Se não tiver, vai falando que eu tô lendo o bate-papo e a gente vai tirando as dúvidas, certo? Então, resolvendo essa integral, a gente vai organizar os termos aqui, ó. Menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, mais 4. Então, dá menos 2x ao quadrado mais 4. Cheguei no polinômio, bem fácil de integrar, de encontrar a primitiva dele, que vai ser 2x ao cubo menos 2x ao cubo sobre 3, mais 4x. E aplicando agora de 0 até raiz de 2, a gente vai encontrar esse resultado aqui, ó. E desse resultado, 4 raiz de 2 sobre 3 mais 4 raiz de 2, perceba que o que está em cima é a mesma coisa. Se você aplicar aqui a regrinha lá de soma de fração, de adição entre fração, você vai encontrar exatamente 16 raiz de 2 sobre 3. A pergunta é, acabou o problema? A gente conseguiu determinar a área que a gente está procurando? O que vocês acham aí? Acabou ou não? Perceba que a integral que a gente calculou foi a integral de 0 a raiz de 2. A integral que a gente quer desde o início é de menos raiz de 2 a raiz de 2. Então, a gente só calculou essa primeira área. Então, a gente precisa também calcular essa. Como é igual, a gente vai pegar esse resultado aqui e multiplicar por 2. E aí, finaliza a questão, certo? Se estava dando 16 raiz de 2 sobre 3, multiplicando por 2, a gente vai ter aí 32 raiz de 2 sobre 3. E aí, finaliza o nosso exercício, certo? Vamos para mais um aqui. E aí, nesse exercício, quero que vocês façam esse em casa. Nesse exercício, a gente quer agora encontrar a área delimitada pelas curvas x ao quadrado menos 4 e menos x ao quadrado menos 2x nesse intervalo aqui agora. Agora, para resolver isso aqui, a gente vai pegar o gráfico dessa função, para facilitar. Mas se eu não quero pegar o gráfico, eu não quero resolver o gráfico, como é que a gente faz? Primeira coisa, determinar quem são os pontos onde tem a interseção das curvas. Se você pegar aqui os pontos de interseção dessas curvas, será que vai ser exatamente menos 3 e 1? Primeiro tópico que vocês devem observar na hora de resolver essa questão. Será que vai ser menos 3 e 1 ou não? Eu vou dar um spoilerzinho para vocês, já dizendo que não. O valor de interseção dessas duas curvas está entre menos 3 e 1. Então, significa que o gráfico ele vai ficar mais ou menos nesse formato aí. Espero que vocês estejam observando bem como é que vai ser esse gráfico. Tá aqui, ó, de menos 3 até 1, está sendo representado por essas duas retas aqui. Eu tenho a função
x ao quadrado menos 4, de raiz menos 2 e 2, e a função aqui em azul como sendo menos x ao quadrado menos 2x. Quem é que vai ser a raiz de menos x ao quadrado e menos 2? Só olhando assim o gráfico. Como é que a gente vai ter aí? O zero claramente é uma raiz, né? Se você substituir zero aqui, dá exatamente zero. E qual é a outra raiz? Vai ser exatamente menos 2, ok? Então, aqui, ó, só para ajudar, vamos aumentar aqui, que aí facilita essa visualização. O zero é raiz, menos 2 é raiz. Menos 2 é raiz da outra e 2. Onde é que essas duas curvas estão tendo interseção? Está tendo interseção nesse ponto, menos 2, e nesse outro ponto aqui que está representando o 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? Na verdade, o que vocês vão ter que fazer aí? Vocês vão ter que calcular, ó, essa área e essa área aqui de dentro, correto? Como calcular essa área? Como é que vai calcular essa área? Se a integral de menos raiz de menos 3 até menos 2, de quem? Quem é a curva que está por cima? Já que a gente tem o auxílio do gráfico, a gente pode fazer isso. É a vermelha menos a que está por baixo. E aqui, ó, perceba que aqui vai inverter a ordem. É de menos 2 até 1, a integral. Azul por cima, vermelho por baixo. Então, primeira que está por cima e menos a de baixo, correto? Então, como a gente está trabalhando aí. Então, agora, deixa eu diminuir aqui. Você vai ter essas duas regiões. Então, vocês têm aí para casa o exercício de cumprir isso, correto? E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente começa a parte de técnicas de integração. Então, aí já fica, digamos, mais legal, porque você começa a aprender como trabalhar com diversas integrais que até então você não conseguia encontrar a primitiva de cara. Então, espero vocês na próxima aula. Lembrando que a próxima aula vai ser às 16 horas.